abrir um leque bem grande ali a respeito da palavra de Deus. Os irmãos sabem que a gente tem um sistema bem esquisito, né, irmão? A gente não valoriza aquilo que a gente tem, entendeu? Se valorizasse, a pessoa não entende o que é isso, entendeu? Quando se valoriza um objeto, um artigo, é simples. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, como é que se valoriza uma coisa. A pessoa que valoriza, por exemplo, aquilo que ele tem, presta atenção, ó, ele coloca aquilo em primeiro lugar. Isso aí, irmãos, essa é a forma, irmãos, de nós provar que nós estamos valorizando o que Deus colocou em nossa vida. Aí podia dizer assim, que seria aquela parte que Jesus disse assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aí fica aquela pergunta assim, quantas pessoas queriam estar em lugar desse? Não estão? De fora, presta atenção, aí de fora, não os aqui dentro da casa. Os que congregam junto com nós, não. Aqueles que queriam estar estão aqui essa noite. Porque muitas vezes você mas eu queria estar. Não, pelo contrário. Então aí fora tem muitas pessoas que queriam estar no lugar deles. Os irmãos foram visitar doentes em hospitais, entendeu? E viram, irmãos, que aquelas pessoas lá queriam estar num lugar como esse, invocando a Deus. É melhor estar aqui ouvindo a palavra do que estar no leito de enfermidade lá, irmãos, com um monte de equipamento do corpo cruzado lá, entendeu? E irmãos se torcendo e rezando, fazendo simpatia para não morrer, entendeu? Então é melhor estar aqui, quer dizer, querer estar aqui. Já as pessoas que já servem a Deus e não procedem muito, irmãos, em prol das coisas de Deus, claro que tem vários motivos. Não estou aqui nem obrigando ninguém a ter que vir todo dia na igreja, tem que tudo que é função, tudo dentro de não, pelo contrário, eu nunca disse. A única pessoa que eu exijo, irmão, se eu tenho uma briga com ele, irmão, com essa pessoa, a minha luta sempre foi com ela. Eu não tenho luta com mulher, com filho, com irmão, não tenho luta com ninguém. A minha luta mesmo é com a minha pessoa. Porque eu, irmão, não sou fácil. Eu sou danado, entendeu? Eu não sou pastor. O vício, eu em si próprio, é danado, gente. Vocês não sabem, entendeu? Então, a minha maior guerra, a minha maior luta, nunca foi contra esse, contra aquele. Não, a minha guerra é contra a minha pessoa. Porque eu já citei aqui em outras ocasiões para os irmãos, que eu aprendi de Deus que é assim, pô. Eu vou simplificar para você entender. Por exemplo, assim, eu, o Vitor, né, sou a massa. A palavra de Deus é a forma. Você sabe a forma. O redondo, o quadrado é uma forma, entendeu? O que acontece? Então eu tenho que colocar essa massa, que é o Vitor, dentro da forma. Gente, que briga para colocar e segurar essa massa dentro da forma. Não é fácil. Quando vai lembrar, assim, você já viu, né? Vai lembrar, irmãos, quando uma dona de casa vai fazer pão, né? E aí faz o pão ali, irmão, e aquele pão dá alguma coisa errada, sei lá, alguma coisa entendeu? E quando vê, irmãos, começa a esborrachar aquela massa para fora da forma. E ela abençoa aquela massa, né? Diz um monte de coisa boa para aquela massa, entendeu? Porque não quer parar dessa forma, entendeu? Sei lá o que aconteceu, mas não quer parar. Então eu comparo assim, irmãos, que eu, irmãos, então estou sempre brigando, pelo menos está quando vem, irmão, já está escorrendo uma parte da massa para fora da forma. Eu, o Vitor, você não vê a vida da pessoa, não tem nada a ver com Dona Maria, não tem nada a ver com Dona Fulano, filho, filhinha, não tem nada a ver com ninguém. Eu, a minha pessoa, gente, que briga para colocar, segurar essa massa na forma. Eu disse assim, mas por que uma briga com você? Porque essa é a minha tarefa, a minha empreitada. O Senhor disse assim, coloque as massas na forma, ajeita o fulano, ciclano. Não, pelo contrário. É assim, ó, o meu trabalho, na obra de Deus, é o seguinte, Deus me mandou eu só avisar e comunicar para a pessoa. Eu não quero de ninguém, eu só aviso, e aviso, e aviso, eu só aviso, entendeu? Só aviso, cuidar, vigie, entendeu? Porque, por exemplo, assim, tem um ponto de avisar e um ponto da pessoa exigir. Não, mas porque tu tem, se tu não vem aqui e não fica dessa forma, eu vou excluir você, tá sem bem para você, tá arrumando para você, entendeu? Mas eu não faço isso, porque a minha missão é só avisar. E avisar. E avisar. Entendeu? Então, a única massa que eu sou obrigado a imprensar ela é a minha massa. É o Vitor, o eu. Amém? Então, a minha pessoa. Então, a minha luta é essa. E olha que eu luto. Então, pode parar para pensar. E eu penso assim, se o Senhor Deus fala com a minha pessoa, para mim caprichar com o Vitor, para o Vitor não sair da forma, eu acho que de repente Deus pode falar com cada irmão do mesmo modo também. É só você valorizar o que Deus colocou dentro da sua vida. Começar a prestar atenção. Eu não mereci estar aqui, estou. Eu não mereci estar no Evangelho, que estou.
quanto livramento que o Senhor já me deu. E eu pouca coisa faço. Eu quase não valorizo. Entendeu, irmão? Porque quando valoriza-se alguma coisa, presta atenção, olha você. Toda pessoa que tem algo de valor na vida dele, o que ele faz? Ele zela, ele limpa, ele cuida. É simples, gente. Quando alguém tem algo de valor, por exemplo, lá na sua casa, uma joia, um diamante, uma pérola ou algo semelhante, o que ele faz? Ele guarda dentro de uma caixa, dentro de um cofre, chaveado, guardado, e cuida, e está sempre cuidando para o ladrão não minar e não levar, porque ele está valorizando aquilo ali. Ele sabe o valor que tem aquilo ali. Ele protege as portas, ele paga segurança, entendeu? Ele paga seguro daquilo ali, entendeu? Faz de tudo, tá entendendo? Porque ele valoriza aquela fortuna, aquele tesouro que está ali. Irmãos, que bom que a gente valorizasse assim. Aí diz assim, como é que eu vou saber se eu estou valorizando as coisas de Deus? Assim? Como é que valoriza-se as coisas de Deus? Guarda, que nem o papel dos talentos, pega e enterra no chão? Não. Quem valoriza as coisas de Deus é aquele que faz multiplicar. Coloca em ação. Coloca em ação. Eu estava hoje pensando, irmãos, que, por exemplo, assim, eu sou salvo, você é salvo, irmãos, viemos na igreja, vem aqui na igreja, muito bom, maravilhoso, né? Mas só que daqui a pouquinho, irmãos, a gente faz muito pouca coisa, entendeu? A gente deveria testificar mais para as pessoas. Testificar para as pessoas, para os parentes, não é obrigar a estar pregando, se converte, vai para a igreja, pelo contrário. Irmãos, a nossa maneira de agir, de conversar, a nossa comunicação com as pessoas, testifica que tem algo bom e diferente na vida da gente, que mudou para melhor que eles do outro. Agora, poucos dias atrás, quando eu escutei o sogro daqueles guris lá dos irmãos da irmã Leandra, irmãos, o homem falou um negócio 30 anos atrás, irmãos, quando ele se escandalizou com pessoas do Evangelho, ele falou assim, mas esses dois moços aí, ó, conseguiram, me conquistaram e abriram a minha mente e eu consegui acreditar de novo. Não sei se vai pegar ou não, mas o que me chamou a atenção, a volta que deu no negócio, é muito assim, esses dois moços eram terríveis hoje, estão dizendo aleluia, para mim isso aí, ó, me conseguiram. E com certeza eles não estão lá assim, pregando para ele, conversando pelo contrário. Mas a forma que eles estavam e hoje eles estão servindo a Deus é o que falou alto na vida daquele homem lá, entendeu? Importante, você que testemunho estava olhando ali. Mas eu li aqui nessa noite uma passagem, presta atenção. Eu vou reprisar para vocês que aqui o Senhor fala nessa passagem a respeito de, presta atenção, de um líder, a respeito, por exemplo, assim, no meu caso, de um encarregado. Então, por que tu vai falar? Não, mas não é só isso. Daqui a pouco, por exemplo, assim, aqui diz assim, que a pessoa, irmãos, eu vou reprisar para vocês verem o que diz. Diz assim, ó. Quem é, pois, presta atenção, ó, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento no seu tempo. No caso, seria um líder, né? O versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade eu vos digo que porá sobre os seus bens. Veja bem. Então o Senhor fala, irmãos, a respeito de zelar aquilo que o Senhor Deus nos deu. Só que, irmãos, eu abro, irmãos, um leque dessa palavra a respeito dos talentos que Deus deu para nós. De algo que Deus colocou em nossa vida. Entendeu? Então é bem-aventurada a pessoa, irmãos, que valorizar o que Deus colocou na vida e multiplicar. Ele é servo bom e fiel porque ele vai zelar por aquilo que Deus colocou na vida dele. Né? Eu às vezes eu fico pensando assim, não tenho cultura, não fui no colégio, pouco tempo na aula, né? Até ler hoje, por exemplo, nem o português correto, não sei. Né? Eu assassino todo o português. No entanto, o Senhor Deus se agrada, eu com tudo me aborreço, me chamou para o Evangelho, perdoa os meus pecados e me revela mistério, né, da Bíblia Sagrada, irmãos, que eu escuto homens eloquentes, homens, irmãos, com cursos e com tantas formações, e quando abrem a Bíblia falam besteira. Eu fico olhando assim, meu Deus, como é que pode? Engraçado, né? Tem, irmãos, eles têm toda a inteligência do mundo. Quando abre a Bíblia, começa a falar besteira. Por quê? Porque, irmãos, uma coisa eu aprendi no Evangelho. O Senhor Deus, irmãos, Ele mostra e revela para quem Ele quer. E
eu sou agradecido a Deus. Quando eu entrei no Evangelho, uma das coisas que o Senhor Deus deu para mim, Deus me mostrou, me revelou o Espírito Sagrado. Então eu sei o que quer dizer para quem é. Então por isso, irmãos, às vezes pensando assim, e se cada pessoa que me acompanha, se voltasse um pouquinho, irmãos, para a palavra de Deus, e fizesse uso da oração aquela que o irmão Tiago, apóstolo, ensinou, está com fartinha de sabedoria, está necessitado, pede para o vizinho, pede para papai, para mamãe, pede para a mulher, pede para o esposo. Não, está com falta de sabedoria, vá para o joelho e peça para Deus. Peça sem duvidar que Deus vai abrir a tua memória, tu vai entender o mistério. Irmãos, porque uma coisa eu aprendi, irmãos, os mistérios que Deus tem, irmãos, preparado e revela para nós, é isso que dá força, é isso que dá base para caminhar, irmãos, para nós, irmãos, não andar jururu, qualquer coisinha. Mas escuta, eu fico pensando nos mistérios da palavra, quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, assim, por que não foi mais na igreja? Pois eu não ganhei impunidade na igreja, estou triste. Aí eu fico assim, de esse infeliz não lê a Bíblia. Essa miserável não lê Bíblia e não ora. Se a pessoa lesse a Bíblia e orasse, irmão, não se preocuparia com punidade na igreja, irmão, mas se preocuparia, irmão, em buscar os mistérios e estava dando glória a Deus no seu banco, dizendo, muito obrigado, Senhor, por Senhor mostrar isso para mim, muito obrigado, muito obrigado. Irmãos, e quando a pessoa começar a conhecer os mistérios da palavra, ele pega até o apetite de ir aqui na frente. Porque ele desanima, não. Ele vai ver o peso da responsabilidade que é manusear a palavra de Deus. Ele fica assim, meu Deus, só conseguindo obedecer já está de bom tamanho, entendeu? Né? Mas quando não se lê, quando não se ora, nada feito, irmãos, e daí é isso que vocês veem aí, sul a norte. Não é só aqui, é em tudo que é lugar. Um vem tudo para cá, outro vem tudo para lá, outro assim. Aí eu não vou mais na igreja porque a irmã negou a sua adoção para eu lá. A irmã fez farra de roupa minha lá, não vou mais na igreja. Olha, tadinho. Você fala de Bíblia, gente, você fala de oração. Essa é a prova que a pessoa não está servindo a Deus. Se estiver servindo a Deus, se chegar e dizer assim, ladrona, só isso, só aquilo, ela só olha para assim, tá bom? Tá bom? Oi, filho! Tá bom? Senhor! Tá bom? Servo de Deus! Tá bom. Se estiver examinando a palavra e lendo, diga o que disser, vai dizer assim, tá bom. Tá muito bom. Vá, tá bom. Tranquilo. Não vai mexer na minha estrutura. Faça e diga o que você quiser, não mexe na minha estrutura. Por quê? Porque a pessoa valoriza a fortuna e esse bem precioso que é a vida eterna que está dentro de nós, irmão. Que é o maior tesouro que é a vida eterna. Sabe onde está a vida eterna, irmão? Futuramente está lá em cima, mas agora em vida está dentro de cada um de nós. Porque aqui, a semente de Deus, irmão, irmão, está dentro de nós, irmão, é zelada pelo Senhor. E eu, sabendo disso, eu tenho que conservar e ficar tampando tudo que é pressa para o inimigo não entrar e não roubar essa fortuna que está dentro da minha vida. Porque a palavra chega e diz assim, guarde bem o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Guardar, irmão, não é armazenar e enterrar no chão. Guardar, irmãos, é a pessoa zelar. Cuidar para o inimigo, não dar tapa de jeito nenhum e não tirar da tua vida. Não entrar um desânimo, não entrar uma tristeza. E tu decair, como diz a palavra, irmãos, porque se decair, gente, não é fácil. Né? Se der uma murchada, o negócio não é fácil. Irmão. Se murchar, não é fácil. Não é impossível, é possível sim. Mas é possível a pessoa ficar verde, ficar forte novamente. É possível. Mas precisa lágrima, precisa oração e precisa muita humilhação. Amém? E agora diz a palavra aqui. Eu quero me deter nessa palavra aqui um pouquinho. Vamos falando a respeito mais para mim mesmo. Diz assim, versículo de número 1. Porém, se veja bem, o servo bom é aquele que é fiel no caos e vai dar o trato na hora certa, vai ter as coisas de Deus. Diz assim, porém, versículo 48, porém se aquele mau servo disser consigo mesmo, o Senhor tarda, ele vai tardar para vir. Presta atenção, versículo 49, e começar a espancar os seus conservos e a beber com os ébrios, virá o Senhor aquele servo de que ele não espera, na hora em que ele não pensa, não sabe, e vai pegar ele e vai colocar num lugar. Então presta bem atenção, aqui essa parte, conservo, servo e conservo, por exemplo assim, eu sou um servo de Deus, o Senhor me escolheu, me chamou, vocês que me acompanham são
conservo. Conservo quer dizer uma pessoa próximo que Deus trouxe para ter a mesma natureza e seguir, né, a mesma palavra de Deus. Aí agora diz assim, mas se o mal esse servo mal, começar a, que é o que mais tem, irmão, espancar os seus conservos. Como assim espancar? Irmãos, o que mais tem, irmãos, é espancador. Está entendendo, irmão? Espancar é, por exemplo, assim, tirando eu fora, eu sou da igreja, juiz da igreja. Mas os irmãos, por exemplo, também são um servo, né? Tudo bem. E Deus largou algo na mão de vocês para vocês fazer. Aí, por exemplo, assim, se, claro que eu não falo isso aqui, mas se alguém de vós começar a espancar aquela pessoa próximo, que era para trabalhar junto com você, espancar ele, maltratar, e diz a palavra assim, na hora, daí é mal, começar a espancar ele é mal. Daí na hora em que não pensei, o vosso Senhor vai voltar. Porque assim como Deus me deu uma empreitada para mim fazer, Deus deu uma empreitada para cada um de vocês. Vocês têm algo para fazer da parte de Deus. E a parte de vocês eu não vou fazer. Adianta. Vocês se virem. Por mais que, Senhor, mas eu não tenho cargo de diaconato, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não sou... Não precisa, gente. Esses cargos, essas posições, não precisa disso aí. Só precisa ser chamado do mundo para o Evangelho e na nossa vida Deus coloca. Daí vai despertar aquele desejo, aquela vontade de você fazer alguma coisa para o Senhor. De bom, está entendendo? E se você sabe e não faz aquilo ali, Deus vai cobrar. Ou então inverte. Ao invés de usar aquilo ali para o bem, usa aquilo para o mal. É aquele que espanca, né? E o que tem de espancador? Espanca em palavra, espanca em conversa, espanca com fofoca, espanca desdenhando, espanca suspeitando mal. Entendeu, irmão? Vai destruindo, vai detonando. Claro, aqui no nosso meio não tem. Mas é por esse mundo está cheio dessas coisas, entendeu? Mas eu sei que os irmãos aqui estão entendendo. Eles já falavam então que se isso acontecer, o Senhor vai voltar na hora em que não pensa, na hora que não espera. Irmãos, veja que promessa que tem a palavra. O servo bom, o Senhor vai pegar, irmãos, e vai colocar num lugar maravilhoso e vai dizer assim, fosse fiel no pouquinho que eu dei para tu, eu vou te colocar no muito, que é lá em cima nas mansões celestes. Já aqueles mal, irmãos, ele diz assim, você que maltratou, que espancou seu próximo, o Senhor vai pegar a parte dele, irmãos, e vai colocar junto com os hipócritas, com os ímpios, entendeu, irmão? E diz a palavra, irmãos, eu vou só frisar aqui o endereço que o Senhor deu aqui. Vocês estão vendo o que a palavra diz, irmão? A palavra está mostrando um endereço aqui. Né? Os irmãos sabem que tudo tem endereço. Aqui está dizendo aqui no versículo 50 em diante, vou ler, ó. Virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, na hora em que não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentro. Jesus deu o endereço ali, ó. Está vendo? Então você lê a palavra, daqui a pouco você vê o endereço. Por exemplo, assim, Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do Pai há muitas moradas. Eu vou para lá, mas não vou voltar a buscar vocês, se preparem. E aí Jesus falou assim, tem que nascer de novo, que eu tenho um endereço para vocês lá em cima no céu. Nascer de novo para ver Deus. Jesus falou assim, se não nascer de novo, não pode ver Deus. Então tem que nascer de novo para poder ver Deus. Onde é que Deus está? Lá em cima no céu. E Jesus agora deu o endereço. Agora ele também deu o endereço aqui. Ó. Ele falou assim, todos os mal, o endereço é esse, ó. Um lugar de ardor de fogo. Irmãos, e agora eu vou só relembrar uma coisa aqui para vocês, irmãos, que agora, numa das orações que fizemos agora, na terceira oração, se não me engano, na segunda, eu nunca tinha visto. Eu via falar, eu vi gravações que fizeram, mensagens que fizeram. A terceira oração que fizemos aqui, na segunda, terceira, não sei bem, Deus me mostrou o final do mundo, gente. Eu vou mostrar para vocês como é que foi. Até agora eu me arrepio. Começou a ser uma espécie de parecia um fogo no fundo, assim, entendeu? Daí parecia uma fumaça. De repente, aquele fogo começou assim, ó, foi se espalhando aquele fogo, de perder de vista. Então, isso aqui, assim, ó, tudo que dava para enxergar, foi crescendo, e levantou aquele fogo tão alto que encostava no céu. E aquele fogo vinha vindo
derretendo tudo. Deus me mostrou na oração que nós estávamos fazendo aqui esse dia. Me arrepiei até agora. Gente, que coisa horrível. Um fogo da terra em cima, assim, ó, sem ter para onde ir. E o fogo vinha vindo, e vinha vindo. E segundo a palavra aponta. A palavra dele, eu não estou assustando, a palavra está dizendo que o Senhor vai derreter tudo. Mas antes disso, ele vai chamar o seu povo para ir morar com ele. Antes do povo, ele tira os dele e o resto ele torna tudo. O apóstolo Pedro diz, eu gosto muito do irmão Pedro, porque o Pedro é bem danado. O Pedro falou assim, se vai derreter tudo isso aí, que santas pessoas convém ser vocês em graça e piedade na presença de Deus. Pode ler nas cartas de Pedro. A promessa é essa, vai derreter tudo. Mas antes disso, o Senhor vai tirar os seus da face da terra. E esses seus que eu digo do Senhor, é o homem e a mulher, que agora em vida, ouviu a palavra, tomou a decisão, pediu perdão, converteu-se ao Senhor e andou nas pisadas de Cristo, servindo ao Senhor. Esses vão se escapar do fogo, e os outros não vão. E não adianta chorar, e não adianta ter uma desculpa. Não tem como escapar. Não adianta. Entendeu, irmão? Mas, para quem diz como diz a palavra, mas para vós que temeis ao Senhor, entendeu, irmão? Irmãos, o Senhor terá o livramento, o Senhor, irmãos, tira, irmãos, por meio de qualquer coisa, entendeu, irmãos? E ali o Senhor livra. Está escrito, irmãos, que diz a palavra, irmãos, que na vinda do Senhor, presta atenção, vamos supor assim que o povo estivesse começando muito antes. Irmãos, quando antes do povo chegar aqui, o Senhor chama os seus da face da terra e transforma esse corpo carnal num corpo celeste e leva para morar com ele. E o resto, o Senhor tem promessa e vai. Não adianta, vai derreter. E aquele dia da oração, Deus me mostrou. E eu lembro daquela visão e me arrepia. Gente, muito fogo. Muito fogo. Fogo de verdade. Vem, derretendo tudo assim. Tá entendendo? Não tem o que fazer. A solução é estar bem com Deus para daqui partir com o Senhor. Amém? Então, vale a pena servir a Deus. Vamos valorizar o mundo que Deus tem colocado na nossa vida. Deus colocou na minha, colocou na tua, algo bom na nossa vida. Ele nos perdoou, nos deu essa chance, essa oportunidade, né? Esse chamado glorioso de nós estar nessa congregação. Não temos de banco cheio aqui, não. Mas temos irmãos aqui, ouvindo a palavra, irmãos, cada um, irmão, tem o seu compromisso na presença de Deus. E eu lhe digo, valorize o que Deus colocou na sua vida. É você que tem que valorizar. Não espere que eu vou chegar lá. Não espere de elogio de ninguém. Valoriza você o que Deus colocou na sua vida. Cuida que eles colocarem em pé. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade.